Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? E aí, tudo bem com você? É muito bom ter você aqui com a gente de novo no GADS. Nós queremos dizer que estamos interrompendo a nossa programação. Eu sei que você que nos acompanha está passando aí, né, uma série sobre decisão, mas nós queremos interromper para esse final de semana especial da Páscoa. Nós queremos interromper então e fazer um especial sobre a ressurreição, né, para que a gente possa aprender o verdadeiro significado, ou nem sei se o verdadeiro significado da Páscoa não vai ser um especial de Páscoa, né? Mas vai ser um especial sobre a ressurreição, e a gente pode falar sobre esse assunto que é tão importante. O apóstolo Paulo diz assim: se Cristo Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então a gente tem muito para aprender a respeito desse assunto, a gente sabe que é muito bom. Então queremos dar as boas-vindas a você a mais um programa do GADS, a mais um episódio do GADS, né, Luísa? Muito bem, e graças a Deus é sexta-feira, e esse GADS eu posso até dizer que é GADS com duplo D no final. GADS, porque graças a Deus teve a sexta-feira santa, esse final de semana que a gente comemora, celebra, né, simbolicamente falando, mas que graças a Deus aconteceu, e isso mudou não somente a nossa história aqui sobre a face da terra, mas a nossa eternidade. Então, assim, Deus, esse GADS é graças a Deus, a você por essa sexta-feira, e a gente quer conversar então a respeito da ressurreição, o que é, como é, qual é o mistério, e como ela é tão maravilhosa e especial, né, define, nos diferencia de tudo na humanidade, porque a humanidade não conhece amor como o amor do nosso Deus através da ressurreição de Jesus. Com certeza, um dos pensamentos que a gente pode ter hoje se cristianismo fosse uma religião, ela seria diferente de todas as outras, não é verdade? Exatamente, e é o que eu sempre costumo falar, todas as religiões têm um Deus, todas elas dizem que têm um Deus, mas todos os deuses morreram, somente o nosso ressuscitou, somente o nosso Deus venceu a morte. E queremos conversar hoje a respeito disso, quais são os benefícios disso tudo, o que muda na nossa vida, o que muda para a nossa família, para as gerações, no nosso legado sobre a face da terra. Porque eu e você não temos hoje, não carregamos algo, uma religião, uma conduta que precisa, assim, não somos robozinhos, não somos, né, controlados por algo, mas sim algo que aconteceu da parte de Deus, nos alcançou, nos resgatou, nos conquistou para a eternidade. Por isso, Romulo, quero começar perguntando para você, assim, historicamente falando, aconteceu, Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus, enquanto ele estava sobre a face da terra. Então significa que houve um momento ali, ele sofreu, doeu, ele morreu. E como que foi assim para Deus, né? Qual foi o motivo de Deus ter olhado para isso tudo e falar assim, não, ele não pode permanecer morto? Por que de fato precisou? Por que ele precisou morrer para ter que ressuscitar? Como que é tão importante? Na verdade, não existia forma do ser humano nascido, descendente de Adão, nascido debaixo do pecado, separado de Deus, pagar pela dívida que nós tínhamos como humanidade contra Deus. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e não existia um justo que morresse no lugar da humanidade até que Jesus viesse. Então, Jesus foi uma pessoa sem pecado, né? 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Uau, e o que é a justiça de Deus? Podemos voltar ao estado perfeito, ou seja, ser como deveríamos ser, né? Podemos viver a vida que Deus criou para o homem, né? Por causa da obra de Jesus. Então, eu e você, nós não poderíamos viver mais, na verdade, todos aqueles grandes homens da Bíblia que nós encontramos no Velho Testamento, eles não eram chamados filhos de Deus. Eles eram criação de Deus, caída debaixo do pecado, e eles não tinham o privilégio que nós temos hoje. Até mesmo aqueles que obedeciam à lei. Até mesmo aqueles que viviam. Pode falar de Davi, pode falar de Samuel, pode falar de Abraão, pode falar de
quem for, eles não tinham o privilégio que nós tínhamos. Naquela época, o Espírito Santo vinha sobre alguns, usava para uma tarefa específica e ia embora. Né? Tanto é que uma das orações de Davi é: não retire de mim o teu Espírito. Imagine eu e você hoje, filhos de Deus, nascidos do Espírito, falando assim: não retires de mim o meu Espírito. Por favor, por favor. Não existe como. Se tirar, eu morro. Uau. Né? E ele já era morto e o Espírito tinha vindo para usar ele para alguma coisa. Né? Então, não existia a possibilidade de eu e você agradar a Deus, não existia a possibilidade de eu e você vivermos a vida que Deus tinha, era só mediante o pagamento da dívida. E a Bíblia diz que esse Jesus, que não tinha pecado, ele se fez pecado, ou seja, ele assumiu na cruz os nossos pecados, e o sangue derramado de Jesus nos purificou, pagou o nosso pecado, nos livrou de toda a dívida. Né? É o sangue da expiação, é o sangue da redenção dos pecados. Era necessário a morte de um santo. Era necessário alguém que pudesse pagar. E a ressurreição? E aí é aí que entra, aqui que fica legal o assunto, o mistério fica bom, né? Na verdade, essa mensagem da cruz, ela é a respeito do perdão dos nossos pecados. E a cruz para nós, ela não é um fim. Não foi o fim de Jesus, não é o fim para as nossas vidas. A cruz, na verdade, ela significa o começo. É a partir da cruz que eu e você agora não devemos mais nada e podemos sair da morte. A morte perde o domínio sobre nós, porque aquele que morreu já não pode, a morte já não pode matá-lo outra vez. E nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Isso significa que Jesus se igualou a nós, Jesus se esvaziou ao ponto de se igualar a nós, não quando ele se fez homem, não quando ele se fez servo, não quando ele foi para a cruz, mas quando ele morreu. Ele nos encontrou na nossa morte. Então ele se esvaziou de ser igual a Deus até a morte, e na morte ele nos encontrou. E ele falou assim: ei pessoal, sabe esse negócio que mantém vocês mortos? Esse negócio chamado pecado? Eu paguei, vocês não devem mais. E aí tem um versículo fantástico em Romanos 4:25, que diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados, não porque ele pecou, mas por nossos pecados, e ressuscitado. E aí, aqui algumas versões no português, elas traduzem errado, algumas versões traduzem assim: e ressuscitou para a nossa justificação, como se a ressurreição fosse a nossa justificação. Mas as traduções corretas são: por causa da nossa justificação, ele ressuscitou. Ou seja, pelo derramar do sangue, ele pagou a nossa dívida. E porque a nossa dívida estava paga, nós podemos ser chamados justos. E para ele nos dar um recibo de garantia, para ele nos dar um motivo de entendermos que de fato foi paga a nossa dívida, ele ressuscitou. Por causa que fomos justificados pelo sangue, nós agora podemos ressuscitar com ele. É isso aí. E essa é a vida com Cristo, uma vida ressurreta. Uma vida onde a morte já não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós fomos livres do pecado, da lei que era fortalecida pelo pecado. Fomos livres, inclusive, da morte. E agora nós temos uma nova vida também em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Né? É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando lá em Romanos 4. Que por causa da justificação dos nossos pecados, porque o sangue dele de fato tirou o pecado do mundo, nós podemos ressuscitar juntamente com Cristo. Ele mostrou um novo caminho, o caminho para fora da morte. O caminho para fora da morte, que era onde nós estávamos, chama-se ressurreição e ascensão aos céus. Há um caminho digno de chegarmos diante de Deus, porque fomos justificados. Podemos entrar na presença de Deus, né, diante do trono de Deus, trono de graça, e melhor do que apenas entrar diante do trono de Deus ele nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso é a partir da ressurreição. Então a nossa vida é a partir da cruz. A cruz acabou com o nosso passado. A ressurreição é a garantia de que temos um futuro.
Muito bom. Não, perfeito. E até aqui me lembra João 11:25, que diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso de fato nos mostra que a ressurreição não é para aqui só agora, é para a eternidade. Para aquilo que a gente não consegue, que a mente humana não consegue imaginar. E lindo, lindo. Não, eu fico chocada. Eu fico até, dá vontade de chorar. Quando chega isso, eu falo, esse é o motivo. Esse é o melhor dia das nossas vidas. Isso muda tudo, tudo do universo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E por que muda? Muda porque se Ele pagou pelos nossos pecados, o que de fato aconteceu, nós fomos se fomos justificados, o que de fato aconteceu, nós podemos ressuscitar com Ele, porque Ele é a nossa ressurreição, e saímos do domínio da morte. Mas o Evangelho, ele não é um Evangelho pela metade. Boas novas tem que ser até o fim. Se você me contar que eu não preciso mais pagar uma conta, isso é maravilhoso. Ah, legal, né? Mas e agora que eu não preciso pagar mais? O que eu faço? Como que eu vivo? Eu preciso dessa notícia também. Então o versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê... não pereça. E, o Evangelho não para aí. O Evangelho não é uma mensagem para nós não perecermos. O Evangelho é uma mensagem para nós usufruirmos da vida eterna. E aí Jesus agora, após a ressurreição, Ele nos permite vivermos essa vida eterna que Ele veio nos dar. Ele veio para que nós tivéssemos a vida eterna. E como que eu encontro, como que eu sei quais são os benefícios dessa vida eterna? Então, Romanos 4:25 termina falando que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí, Romanos 5:1 começa: tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, obras não tiram você da morte, né? Morto nem obras faz, na verdade, né? Mas não tira você da morte. Você é justificado pela fé na obra de Cristo Jesus. E agora, porque fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não existe mais inimizade entre nós e Deus. Yes. Nós temos acesso, nós temos paz. E paz aqui, a palavra shalom, vamos dizer assim, vem do significado de shalom. E shalom é completo. Ou seja, tudo aquilo que Deus tem, nós temos. Tudo aquilo que Deus quer compartilhar, nós podemos usufruir. Então nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. A graça é essa abundância da paz com Deus. A graça é muito mais do que a gente podia esperar, muito mais do que a gente podia imaginar, na qual agora estamos firmes. A única coisa que firma os nossos pés não são as nossas obras, não são o nosso jejum, a nossa leitura bíblica, não é o tanto que a gente ora, não é o tanto que a gente vai à igreja. O que firma os nossos pés, né, é a graça. E nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, por causa da ressurreição, nós também, Jesus foi glorificado e assentou-se à destra do Pai. E nós nos gloriamos nesta glória, porque Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais com Ele. É uma nova vida, é um novo estilo de vida, é a forma de reinarmos em vida, é através da fé na obra de Jesus Cristo, mas a obra de Jesus Cristo não é apenas ter morrido e pago pelos nossos pecados, mas é também ressuscitar por causa da nossa justificação e nos levar a assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! E você citou aqui tantos benefícios, tudo isso que a ressurreição possibilita a gente a viver. E as pessoas que estão nos ouvindo agora falam assim, uau, eu acho que eu nunca tinha visto desse ponto de vista. E olhando a minha vida, eu até percebo que eu acho que por todo esse tempo eu vivi pelo não pereça. Como que nós podemos receber dessa ressurreição? Porque além de sabermos a respeito disso, que já é maravilhoso, já muda tudo, como fazemos para de fato usufruirmos de tudo que já foi conquistado por nós? Nós usufruímos pela fé em Cristo Jesus. Tudo aquilo que eu creio que Jesus tem e pode, são essas coisas que se manifestam na minha vida. Amém. É pela fé. É pela fé, não tem outro caminho. Agora, a pergunta é, né? Eu estou em casa, eu estou escutando esse episódio, alguém me mandou esse áudio e eu sempre me senti culpado, sempre me senti condenado.
eu penso assim, quando eu me limpar, eu vou falar com Deus. E eu quero dizer para essas pessoas que você não precisa se limpar para tomar banho. É isso aí. Né? Que foi a morte de Jesus que pagou pela sua culpa, pagou pela sua condenação, pagou pelos seus pecados, e hoje você pode viver uma vida abençoada. E não só uma vida abençoada para você obter coisas para você, mas uma vida abençoada significa que você tem o suficiente em Cristo Jesus para abençoar pessoas, para servir pessoas, reinar em vida. Por isso quero encorajar todos vocês que estão escutando esse áudio, escutando esse episódio, entregue a sua vida a Jesus. Creia nele e você vai, de fato, usufruir de uma nova vida. Eu acho que essa é a maior mensagem da ressurreição, que nós nascemos de novo, mas não nascemos para nós mesmos, nascemos para servir as pessoas, amar pessoas, abençoar pessoas. Esta é a nova vida em Cristo Jesus. Eu acho que a melhor mensagem para a gente finalizar esse episódio é essa. Entrega a tua vida a Jesus para que você se torne uma bênção. Amém. E o pessoal pode repetir com a gente uma oração? Pode. Então, se você se sentir liberdade, onde você estiver, se você já desfruta dessa vida ou não, se você parou para pensar, Luísa, esse áudio falou comigo. Repita assim comigo. Diga, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te reconheço como meu único e eterno Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados e me ressuscitou para me dar vida eterna contigo. Obrigada, Senhor, pela salvação da minha alma. Amém. 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 Glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, você entendeu, recebeu essa mensagem que é o Evangelho, por gentileza, faça um comentário aí nos vídeos aí. A gente quer conhecer você, a gente quer talvez entrar em contato com você de alguma maneira. Não sei como a gente poderia fazer isso, mas quero que você saiba que você agora nasceu de novo, ressuscitou com Cristo Jesus e você pode viver essa vida de pessoas que estão assentadas nas regiões celestiais. Por toda a sua eternidade. Por toda a sua vida. Aleluia. Amém. Continue Glória abençoado. a Deus. Esse foi mais um GADS, continue ligado aí com a gente. Na próxima sexta-feira, então, volta aos nossos episódios sobre decisão. Continue abençoados.